Oi, gente, estou aqui com a Jéssica, essa modelo linda, maravilhosa, dona desse cabelo ruivo incrível. O cabelo dela é um cabelo crespo. Hoje eu vou ensinar para vocês como realizar o corte Chanel de bico em um cabelo crespo de uma forma muito fácil, rápido de executar, que com certeza vai fazer um grande diferencial nos atendimentos. Vamos lá, vamos iniciar pela divisão. Para realizar o corte Chanel de bico curto em um cabelo crespo, nós vamos precisar de fazer 5 divisões. Quais são elas? Nuca baixa, vocês puderam observar que eu já fiz a diagonal para frente, trazendo as laterais, porque a gente já vai fazer o perímetro, a base do corte. Seção central, seção coroa e laterais. Essas laterais também vai ser dividida na diagonal para frente, trazendo para trás, para poder proporcionar o corte, uma diagonal, proporcionando o Chanel de bico. Vamos iniciar pela nuca baixa, pelo perímetro, alinhando a base e formando a diagonal que vamos usar como base do corte. Lembrando, para executar o corte em um cabelo crespo, cacheado, sempre devemos pedir a cliente para vir com o cabelo finalizado, seco, como ela usa no seu dia a dia. Aqui eu pedi para a Jéssica vir com o cabelo dela finalizado do jeito que ela usa no seu dia a dia, porém no momento da separação, da divisão, o que houve? Acabou que uns cachinhos ficaram sem definição. E agora é o momento que você deve ter bastante cuidado. Por quê? Lembrando que esse cachinho, ele vai encolher, porque o cabelo crespo cacheado, ele tem o fator encolhimento, então temos que ter bastante cuidado nesse momento. Eu não vou cortar realmente o comprimento que deve ser, ó. Outro ponto que vocês têm que observar é o seguinte: na lateral, observe que a lateral dela, antes o corte dela foi cortado, um corte em camadas. Devido a esse corte, a parte frontal está mais curta, então o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou ter que conservar essa frontal, porém subindo a parte posterior para dar aquela diagonal, proporcionando um corte com uma forma do Chanel de bico. Vamos lá, vamos iniciar pela nuca baixa. Vou pedir para ela baixar um pouquinho a cabeça. Cortei a nuca baixa. E agora, ó, eu vou trazer toda essa lateral em direção ao perfil central, como base a nuca baixa. E vou tirar somente uma pontinha, ó, porque nós vamos cortar no final, depois da finalização, da secagem, que aí realmente eu vou conhecer o cabelo da Jéssica, o quanto ele vai encolher, ó, não vou cortar nada
das laterais, porém, vou tirar essa pontinha aqui, criando a forma. Já conseguimos ver. Ó, eu jogando esse cabelo para frente, já tem uma diagonal. Agora vamos para a seção central. Vou soltar com a minha mão bem levinha a 45 graus, tesoura a 45 graus. Bia, qual é a base? Olha aqui, a nuca baixa. Encontrei a nuca baixa com a tesoura a 45 graus. Já criei uma forma, criando uma diagonal, criando texturas, camadas, onde vai trazer bastante movimento para esse cabelo. Muito rápido, gente. Ó, agora vamos partir para a seção coroa. Soltei a seção coroa. Dá para perceber que aqui está sem nenhuma definição, então não vou cortar esse cabelo aqui. O que eu estou mostrando para vocês é realmente o que nós atendemos no nosso dia a dia. Vai chegar cliente assim, ó, então você não vai cortar, porque esse cabelo aqui ele vai encolher. Com a minha tesoura a 45 graus, vou cortar, tirando somente o excesso. Um cachinho aqui. Vamos subir mais camadinhas, mas só depois da finalização. Tirar só a pontinha aqui. Isso. Agora vamos partir para as laterais. Gente, já tá ficando incrível. Olha essa forma aqui. A parte posterior toda cortada, ó. Criamos já a forma que está incrível. Já estou apaixonada. Eu gosto de volume. E eu amei que ela já falou comigo desde o início que ela também é apaixonada por volume. Vamos criar mais uma linha, ó, na diagonal para frente. Essa diagonal para frente, vamos cortar nada. Lembra que eu disse que nós não podemos cortar a frontal porque já está curta? Então, o que eu vou fazer? Vou trazer toda essa seção da lateral para a parte posterior, vindo de encontro, ó, na seção central. E aí, com a tesoura a 45 graus, nós vamos tirar somente o excesso, ó. Não cortei nada na parte frontal. E aí, começamos a criar uma diagonal. Vou soltar. Aqui, ó. Ficou uma franja, não tem problema. Se a sua cliente tiver já uma franja, uma parte frontal mais curta, eu não vou conseguir fazer o chanel de bico, não vou conseguir fazer uma diagonal, vai sim. Nós podemos criar, gente, nós somos criadores, não é verdade? Aqui, o que eu vou fazer? Vou tirar só o excesso mesmo aqui, na diagonal. Não vou mexer nada na frente. A frente eu vou deixar para poder ajustar somente no final. E agora, mais uma linha na diagonal. Passar pro lado de cá. Vou trazer toda a lateral de encontro com o perfil central.
Lembrando, não vou cortar nada da parte frontal, somente o excesso para fazer a ligação. E a próxima mecha, também tirar somente o excesso. Bia, não vai subir mais a parte posterior? Sim, gente, nós vamos criar mais graduações na parte posterior, porém, só após a finalização, a secagem, que aí sim, eu vou ver o quanto o cabelo dela vai encolher. Então, para você ter segurança, aqui é o momento onde eu vou fazer a finalização, a secagem e volto aqui para mostrar para vocês o cabelo dela já finalizado, seco, para junto com vocês eu criar a forma, o corte de acabamento. Então, um corte famoso que realmente vai entregar o resultado que as suas clientes esperam. Já já eu volto aqui para mostrar para vocês. Voltamos com o cabelo dela finalizado, seco. Quero que vocês reparem, ó, o cabelo dela é um cabelo que tem cacheado, crespo, ondulado. Descobrimos um ondulado aqui. E reparem, gente, sem forma, realizei o corte a seco. Imagine se eu tivesse mandado ela embora. Uma cliente, ó, pronto, acabei. Não, ela veio com um cabelo finalizado, do jeito que ela usa no seu dia a dia. Porém, tinha algumas partes que estavam sem definição, tive todo o cuidado para não cortar mais e depois da finalização, né, o fator encolhimento, me assustar. E aí, voltei aqui, ó, com alguns pedacinhos que a gente vai ter que fazer esse ajuste, o corte de acabamento, e eu vou fazer aqui junto com vocês. Não se apavore, realizou o corte a seco, fez a finalização, a secagem, agora é o momento da sua assinatura. Vamos entregar uma forma perfeita para a cliente. E esse é o momento mais importante do corte em cabelos com curvatura. Vamos lá, vou fazer uma pequena divisão, que é só a parte posterior, e vou vir esculpindo, tirando realmente só os cachinhos que estão para fora da forma, e vamos criar essa forma no Chanel de bico, com uma nuca mais curta, a parte posterior mais curta, criando uma linha na diagonal. Vamos lá? Estou fazendo a divisão com a mão, para eu ter bastante cuidado, para não perder a definição. Vou fazer agora o primeiro corte, que é o corte de acabamento, porém depois, a Jéssica, ela gosta de volume. Se é uma cliente que gosta de volume, você faz esse primeiro corte, a gente vai criar o volume e vai terminar de dar o ajuste só depois que o cabelo dela estiver com todo o volume, do jeito, até falo com a cliente, faz o seguinte, arruma do jeito que você usa no seu dia a dia mesmo, do jeito que você gosta. E aí eu vou dar liberdade para ela mexer no cabelo dela, ela vai mexer, e aí se tiver algum cachinho para fora da forma, eu vou lá e vou acertar. E aí, ó, tô vendo aqui, ó, que tem uma ponta aqui que tá para fora. Vou pedir para ela baixar um pouquinho. E agora é o momento que eu vou com a tesoura a 45 graus e vou criar a forma tirando todos os cachinhos. Esse corte tem que ficar perfeito, não é verdade? Ó, mexi aqui, ficou já reparei que a parte realmente superior do cabelo dela não define tanto quanto a nuca e a parte frontal, mas poderia, de repente, ser uma parte que tem uma definição maior.
e eu não ter aquele cuidado de deixar um pouco maior, para só depois, nesse momento aqui, realizar o corte. Ó, tô reparando aqui, ó, que a nuca, ela não tá tão perfeitinha. Então eu posso vir aqui, ó, ajustando, que esse acabamento aqui, gente, é a sua assinatura. Aí, ó, o que que você vai fazer? Vai sacudir para ver se vai aparecer algum cachinho. Apareceu aqui, ajustei. Um cachinho aqui para fora, ajustei. E agora o que que eu vou fazer? Mais um aqui. Ah, Bia, minha cliente, ela quer que sobe um pouco mais. Pode vir aqui, ó, esculpindo com a tesoura 45 graus. Você vai tirar só essa pontinha meio quadrada, que aí você vai subir, vai ter mais texturas, mais camadas, mais volume. E aqui nós começamos a criar, ó, uma linha na diagonal a 45 graus. Agora é o momento em que eu vou soltar a lateral. Soltei. E aí eu vou vir com a tesoura na diagonal, ó, criando realmente essa linha aqui, sem tirar o comprimento da parte frontal, porém eu tenho que criar uma linha na diagonal. Ó, vou descendo. Já criei aqui a base, ó, certinha. Agora eu vou pro outro lado. Tá. E vou vir, ó, com a tesoura na diagonal. Deixa eu conferir aqui. Gente, o cabelo cacheado tem que ter esse cuidado de fazer a finalização, só depois realizar o corte. Esse é o mistério de ter uma forma perfeita. Vou soltar um pouquinho aqui, se aparecer, ó, algum cachinho, eu vou lá, ajusto a forma. E agora eu vou soltar um pouquinho, olha que lindo, gente. Vou acertar um pouquinho mais aqui. A nuca, eu vou finalizar mesmo depois que eu soltar os cachinhos, der mais volume. Lindo, não é verdade? Agora eu vou soltar. Nossa, tá lindo assim, ó. Se é uma cliente que não gosta de volume, ó, já está prontinho. Só ia tirar um pouquinho mais aqui. Mas aí eu vou dar o volume agora para a gente poder finalizar esse corte. Agora com um olhinho reparador para a gente poder realizar a soltura, né? Soltar os cachinhos, pode colocar um pouquinho para baixo. Vou pedir para ela baixar. Isso. Agora, ó, com a mão cheia de óleo, vamos apertar os cachinhos. Já vi que o cabelo dela dá muito volume. E ela gosta desse volume. Gente, uma dica para poder soltar mais da raiz. Se vocês sentirem que a raiz ela tá um pouco úmida ainda, o que vocês podem fazer? Pode usar o secador. Como, Bia? Você vai ligar na velocidade média
e temperatura média. E aí vai fazer movimentos circulares no couro cabeludo, que assim vai soltar um pouco mais da raiz e também vai fazer a secagem por completo. Vamos lá. Lembrando que é na raiz, nada de levar para as pontas, para os meios, para o meio, para as pontas, porque o que pode acontecer? Sair toda a definição. Se é uma cliente que gosta de volume, mas porém gosta das pontas um pouco mais definida, então ela não vai ficar satisfeita com você, tá? Então, ó, no couro cabeludo, movimentos circulares. Pode levantar. Isso. Agora vamos fazer o ajuste do corte, ó, subiu mais camadas, olha que lindo, gente. Incrível, mas precisa ainda fazer o acabamento. Ó, junto com vocês, dei o volume e agora, ó, vou vir fazendo o acabamento com a tesoura a 45 graus. Vou subir, ó, vou cortar um pouquinho mais a nuca. Isso, para os cachinhos ficarem bem perfeitinho. Tenham cuidado, porque as laterais têm que ter uma diagonal, não pode ser reta. Então, ó, com a tesoura na diagonal, vamos desenhando. Nós somos o quê? Artistas. Então, essa é uma arte. Então, é o momento de você criar. Aqui, se for uma cliente que quer um lado maior do que o outro, você pode estar criando também, tá? Você tem essa liberdade. Ó, criei esse lado, agora vamos voltar aqui. Soltei. O cabelo cacheado não é como o cabelo liso, o corte em cabelo liso. O corte em cabelo liso, nós realizamos realmente todos os ângulos, linhas, finalizamos escovado e tá ali perfeito. Já o cabelo cacheado, principalmente o cabelo da brasileira, é um cabelo misto que tem vários tipos de curvatura. Então, um corte a seco é um corte que ele é o ideal. Eu não julgo quem corta cabelo molhado, cacheado, porque existem técnicas sim, mas esse método de corte a seco, ele a cliente eu gosto, porque a cliente ela tá ali junto com a gente, acompanhando passo a passo do corte, então ela vê toda a construção do corte, isso é muito legal. As clientes que vêm aqui no meu espaço, elas ficam admiradas por isso também, porque elas acompanham o corte desde o início até a finalização. E elas mesmo falam: ah, pode cortar um pouco mais, Bia. Por quê? Elas têm certeza que vai ficar daquele tamanho ali. Por quê? Porque o cabelo tá da forma já finalizada, né? Cacheada, então não assusta. Ó, pode também estar usando de lado. Eu sou super apaixonada, né, com esse corte. Quando os clientes usam de lado, gente, olha que charme.
Olha que lindo! Aqui perdeu um pouquinho a definição, mas é um cabelo que eu vi que ele não finaliza, ele não fica tão cacheadinho, ele não vai encolher tanto. Olha aqui, uma observação. Joguei para cá, caiu o cachinho. Então vamos fazer essa finalização aqui? Ó. Só que se esse cabelo aqui cair, ele não vai. Se é uma cliente que usa cabelo de lado, você pode fazer todo, ó, vou soltar aqui. Lembra, não estou trazendo a frontal, que é maior. Estou usando somente a seção da coroa, estou trazendo toda ela para trás, e aí eu vou fazer esse ajuste para quando bater o vento, esse cabelo não ficar fora da forma, parecer que tá torto, ó. E ajustei. Então, se bater vento aqui, tranquilo. Lindo. Vou virar aqui de frente. Deixa eu ver a nuca se tá certinha. Podem também assim, ó. Coloca os seus dedos na nuca. Puxa os cabelinhos se tiver algum cachinho para fora. Pode vir aqui ajustando. Agora, para finalizar, só vou tirar. Vocês reparam, ó, que tá um pouquinho quadrado, pesado aqui? Então, eu vou tirar esse peso agora. Com a tesoura, na diagonal. Só tirando realmente o peso. Olha que finalização legal. Dá muita diferença. Aqui também, ó, tá pesadinho aqui. Tá formando um quadradinho. Pronto, tirei. Gente, eu estou apaixonada por esse corte. Ficou muito lindo, ó. É uma modelo que ela tem franja, né, uma parte mais curta. O cabelo dela, antes, o corte anterior, era um corte em camadas. Então, tudo isso você tem que observar no momento em que uma cliente vir pedir um corte Chanel de bico para você. É um corte, é um cabelo que está com uma frente mais curta, então você tem que conversar com a cliente que então a parte posterior vai ter que ficar bem mais curta que a frontal. E é isso que eu conversei com a Jéssica antes. A parte frontal dela não mexi em nada, porém eu falei com ela, Jéssica, para poder fazer um Chanel de bico, a gente vai ter que subir a parte posterior. Vai ter que ficar mais curta. Para quê? Para que essa diagonal fique realmente bem acentuada. E é esse o resultado, gente. Deixa eu limpar aqui. Agora eu vou mostrar para vocês o resultado desse Chanel incrível em camadas, trazendo bastante movimento, modernidade. Gente, eu estou apaixonada por esse resultado. Se vocês tiverem qualquer dúvidas, podem colocar aqui nos comentários que eu terei o prazer de responder. Vou ficar por aqui e convido você a assistir a próxima aula, que lá vai ter, com certeza, um corte que vai fazer um grande diferencial na sua vida profissional. Vamos lá!